Venezuela e petróleo. O ano já começou bastante agitado por aqui. E é por isso que esse vai ser o tema desse episódio do Expert Drops. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast semanal preferido, que vai falar sobre tudo o que de mais relevante aconteceu no Brasil e no mundo ao longo da semana, sempre sob o ponto de vista dos analistas aqui da XP. Bom, e para isso, para a gente falar de Venezuela, para a gente falar dos impactos esperados na geopolítica, nos investimentos, na economia global e especificamente também no setor de petróleo e gás, eu tenho dois especialistas. Um deles é o Regis Cardoso, o nosso head de análise do setor de petróleo e gás aqui do Research da XP, e a outra é a Sol Ascuni, a nossa analista de política. Eu acho que o Regis nunca veio aqui no Drops, né? Primeira vez, Raquel. Primeira vez. Bem-vindo ao Drops! Então, eu sempre falo, quando alguém nunca veio aqui, eu falo, nossa, mas como assim? Eu nunca pensei. Então, bem-vindo ao Drops, espere mais convites. Sol já veio aqui com a gente, né? Já falou de Latam, já falou de mais temas aqui com a gente. Então, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, Sol. Prazer, Raquel. Bom, gente, então, como eu tenho dois especialistas hoje, eu vou deixar a palavra com eles, né? Vou parar de falar aqui demais. Então, brincadeiras à parte, né? O ano começou bastante turbulento, né? Nos mercados globais. Então, logo na primeira semana útil, a gente acordou na segunda-feira, né? No domingo, na verdade, foi no sábado, a ação militar, com uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, em que retirou o presidente né, o presidente ali em power, esqueci de como falar isso em português, no poder, ou enfim, presidente incumbente? Acho que fala presidente. Presidente, né? Presidente O Nicolás. presidente, naquele momento, é que hoje eu não sei mais muito bem o que ele é, né? O Nicolás Maduro, né, lá na Venezuela, ele e sua esposa. E, bom, depois disso, né, a primeira semana útil começou, como é de se esperar, bastante turbulenta, né? Quais seriam os impactos disso, né, do ponto de vista econômico no mundo, sempre olhando, né, com bastante foco no setor de óleo e gás. Afinal de contas, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas como a gente vai ver adiante, né, apesar de ser, na verdade, um dos países com as maiores reservas de petróleo, já deixou de ser um dos maiores países em termos de produção e exportação, especialmente aí de petróleo. Então, com essa introdução, vou passar aqui a palavra para a Sol, para Sol falar um pouquinho aqui com a gente sobre a parte geopolítica, né? Então, como eu comentei, é claro que eu imagino que todos vocês tenham seguido, houve essa ação militar dos Estados Unidos, né, com a retirada do presidente, e hoje a gente tem a vice-presidente está lá no poder nesse momento. Desde então, a gente teve alguns posicionamentos, então posicionamento do Brasil, posicionamento de outros países também. Mas o que a gente está vendo no day after, né, Sol? O que a gente já tem de impacto avaliado até então? Vale dizer, gente, que a gente tá gravando esse podcast no dia 7 de janeiro, é sempre bom colocar data, né, para o pessoal saber, para você que tá ouvindo, assistindo a gente, entender que, né, vamos falar dos acontecimentos até hoje e, claro, mais coisas podem acontecer quando você conferir esse podcast. Então é isso, Sol, com você, conta aí pra gente o que a gente tem visto e o que a gente pode esperar. Bom, obrigada, Raquel. Realmente acho importante a gente fazer essa colocação que hoje é dia 7 de janeiro, porque as informações ficam velhas muito rápidos em crises como essa. Acho, assim, não vou focar tanto nos acontecimentos do fim de semana, porque eu acho que a nossa ideia é realmente entender os efeitos, né? Que acabam sendo talvez o mais relevante nesse momento para a gente no mercado. Mas certamente o que ocorreu, né? As ações militares dos Estados Unidos foram quase inéditas, pouco visto na história e principalmente em anos recentes e nesta região. Então, é algo que marcou muito a região, colocou um debate em todos os governos regionais do que isso poderia implicar para o relacionamento dos Estados Unidos com a região e também, claro, ter um impacto enorme no, na dinâmica regional em si. Então, vou começar por partes, acho que a gente pode ir primeiro para tentar focar no que é a política da Venezuela e depois focar um pouquinho no internacional. Voltando, como você mencionou, hoje a vice-presidente Delcy Rodrigues ela está atuando como presidente interina. Que é um fator bastante relevante, né? Porque a Delcy Rodrigues é uma pessoa que tem um perfil um pouco mais interconectado com a comunidade internacional que o ex-presidente Maduro tinha. Ela ficou marcada na política venezuelana por
ser aquela pessoa que tem a imagem de reformista. Ela foi a que conduziu grande parte das reformas e mudanças de política que vem acontecendo nos últimos 2 anos na política venezuelana, em questões econômicas, pontualmente, né? Ajudar a aumentar a produção de petróleo, fazer relacionamento com empresas do setor, e ajudar a não resolver, digamos, mas a melhorar um pouco um ciclo de desculpa, pessoal, um ciclo hiperinflacionário que vinha gerando forte desgaste político para o governo. Então ela já tinha um papel atuante, né, no governo, enfim, na Venezuela como um todo, mesmo antes do ocorrido, como vice-presidente. Exato, além disso, ela é uma pessoa muito bem conectada na política nacional, ela tem bons relacionamentos com as Forças Armadas, que tem um papel enorme, muito relevante na política venezuelana, e também com a Assembleia Nacional, né? Que ainda tem um papel, ainda que reduzido, ainda tem um papel relevante na política. O irmão dela é o presidente da Assembleia Nacional e foi a pessoa também que atuou como o chefe da comitiva que negociou com os Estados Unidos nesse último ano, procurou chegar ao acordo com os Estados Unidos, não conseguiram uma resolução, mas, bom, ficou aberto um canal de diálogo muito importante com a Secretaria de Estado americana. Então, é uma pessoa que tem um forte relacionamento que, nesses momentos de crise, parece pontualmente relevante. Em muitos casos similares, ou não há tantos casos similares, na verdade, mas alguns casos que a gente pode comparar em outras regiões, outros países, ao longo dos últimos 30 anos, a gente viu que muitas vezes ações militares dos Estados Unidos acabavam implicando um fracionamento da política, um fracionamento das Forças Armadas, e isso muitas vezes levava a conflitos nacionais. Hoje, a postura dos Estados Unidos de certa forma, acabar validando, acho a palavra talvez um pouco forte, mas colocando a Delcy Rodrigues como a interlocutora com quem eles estariam operando, é algo muito relevante, porque acaba dando certa força a essa ala da política venezuelana e impede, ou pelo menos acaba reduzindo o estímulo para aquela fragmentação da política nacional. A Delcy Rodrigues ainda precisa ser empoderada e legitimada, né? Legitimada, talvez é a palavra. A gente tem conversado com alguns especialistas que marcaram, né, assim, pela Constituição venezuelana, em caso que o presidente não volte ao poder por qualquer razão, a presidente interina teria 30 dias para convocar eleições. No entanto, tem alguma discussão sobre a lei venezuelana e como isso será realizado, se o Maduro e sua extração serão considerados permanentes ou não, ou se será algo que pode ser considerado temporário, já que o governo venezuelano mantém que ele deveria ser retornado ao país. Então, essa discussão também vai ser muito relevante para a gente entender para onde segue essa discussão. Se realmente a presidente interina hoje vai continuar no poder e por quanto tempo isso seria o caso. E dessa forma a gente também entende para onde que vão continuar um pouco as negociações. Hoje mesmo a gente já viu um pronunciamento muito importante do presidente Trump, né, que colocou nas redes sociais que a Venezuela estaria, a partir de hoje, né, ou a partir de agora, começaria a produzir 30 a 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos, que seriam vendidos a preço de mercado. E não ficou muito claro a expressão dele, que diz que ele cuidaria... Ficaria a cargo, né? Ficaria a cargo do dinheiro. Então, não fica claro como seria feito esse pagamento, se os recursos vão ficar nos Estados Unidos, se seriam transferidos para a Venezuela. Então, acho que é outra discussão que a gente precisa acompanhar. Mas, bom, falei bastante já, mas brevemente, tentando simplificar um processo que deve ser bastante conturbado e que está no começo, né? Essa discussão
vai demorar muito. Essa questão da política interna é muito relevante, né? Se a gente vê alguma fragmentação, eventualmente a gente pode ver conflitos que naturalmente teriam impactos muito relevantes para países vizinhos. Por hora a gente não vê sinais disso. O Exército e as Forças Armadas como um todo parecem bastante sólidas e unificadas por trás da Delcy Rodrigues, mas é uma discussão que a gente vai precisar acompanhar, porque novamente hoje, quarta-feira, ainda estamos nos primeiros dias de um processo que tem muito para frente. Excelente, nos primeiros dias desse day after, né? Porque de fato é isso. Eu acho que quando, né, eu acho que a gente viu esse movimento, né, no mercado, inclusive, né? Então, na segunda-feira, quando abriram os mercados, uma versão ao risco alta, depois foi tentando se compreender, bom, o que acontece agora, né? Ele tá vivo, ele não tá vivo? Acho que algumas coisas ficaram claras, mas como você falou, o processo é longo. Eu acho que assistindo, né, de fora, vamos dizer aqui, entre muitas aspas, e tentando traçar paralelos com o histórico médio recente, que seria o que o último presidente que eu acho que foi retirado nesse sentido foi o. Gaddafi, na Exato, Líbia. exatamente. O Gaddafi, que já foi bem diferente, né? Porque era um país, enfim, numa situação de guerra declarada, interna. Então é muito difícil a gente É. tentar traçar esses paralelos, né? Até porque as ações dos Estados Unidos foram muito diferentes. Acho importante a gente pontuar isso aqui. Não teve uma extração do presidente, foi mais uma questão de bombardeios e, eventualmente, dizem que houve algum relacionamento entre o governo americano e os insurgentes, mas não houve uma extração direta, como foi o caso da Venezuela, né? Isso eu acho que é algo que a gente não vê desde os anos 70. Exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que quando a gente tenta trazer isso para o mercado, a incerteza ela gera aversão ao risco. E depois, quando foi ficando mais claro que ainda nada mudaria tanto da noite para o dia, né? E todo esse processo de transição e etc., eu acho que até nos mercados a gente começou a ver uma mudança de reação, até num sentido mais de. Então, calma, vamos esperar para ver, né? Nesse sentido, eu acho que, claro, aqui a gente não pode tirar toda a parte do impacto social e humano que isso vai continuar tendo na Venezuela, né? Mas quando a gente tenta trazer isso para os mercados, é o que a gente tem visto até um olhar. A gente está falando quarta-feira, já é um olhar até de maior distância. Mas eu acho que até puxando nesse meu gancho que eu fiz do mercado, o que a gente viu foi uma reação mais centralizada na parte de óleo e gás, né? Na indústria de óleo e gás. Então, lá fora, tivemos algumas reações um pouco óbvias, entre muitas aspas aqui, né? De algumas das petroleiras que já estavam. Né, a gente viu movimentos nos Estados Unidos já no ano passado, revertendo revertendo a falta de licença de algumas empresas americanas a operarem na Venezuela, a Chevron sendo a principal, mas aqui no Brasil a gente também viu impacto. Qual que é esse impacto? Eu acho que esse impacto as pessoas tendem a achar que ele é um, mas ele é outro completamente diferente. Então conta aqui pra gente, Regis, o que a gente observou de impacto no setor? Combinado, Raquel. Obrigado pelo convite aqui mais uma vez. Prazer participar. Bom, os eventos na Venezuela são importantes para a indústria de óleo e gás porque a Venezuela é um player relevante da indústria. Ela é a maior reserva do mundo de petróleo, reserva aprovada, são 300 bilhões de barris de petróleo, e ela é, historicamente, um player com muita influência. E aí eu digo historicamente porque no período mais recente, a produção da Venezuela caiu bastante, de um pico que era na ordem de 3,5 milhões de barris dia, para uma produção atual na casa de 1 milhão de barris dia. Isso aqui eu estou falando de um mercado global da casa de 105. Então, vamos dizer, Nossa, 1 bilhão pequeno, né? é um pouco menos de 1% da oferta global. Mas, do fato de ser a maior reserva, o efeito ele não é tanto do impacto imediato na produção, mas sim do potencial futuro, né, em grande parte, dado que existe esse recurso disponível. E aí, vamos dizer, dito isso, acho que vale separar a análise aqui em períodos. Tem um período que é o curtíssimo prazo, e aí tem um período que é talvez o médio e longo prazo. Né? No curtíssimo prazo, a análise é até um pouco mais fácil, que é o seguinte, olha, tem um bloqueio de exportações de petróleo na Venezuela e tem uma tensão geopolítica elevada, aumentada. Esses dois vetores apontam na mesma direção, que é uma direção de aumento de preços de petróleo, certo? Ainda que pequeno
porque a Venezuela, como comentamos aqui, é menos de 1%, não é tão grande no balanço global, eu tenho uma certa ruptura, né, uma redução da oferta do petróleo que está disponível nos mercados globais. Essa leitura ela é bem diferente da que a gente vai fazer daqui a pouquinho no médio e longo prazo. Deixa eu só talvez qualificar um pouco o tamanho, né, desse impacto, que é o seguinte: essa produção de 1 milhão de barris de diesel que eu estou falando, ela é a produção de novembro. E aí já em dezembro tinha uma atividade militar americana no Caribe, em torno da Venezuela, e algum nível já de restrição à exportação, né, venezuelana. Então esse é um tema que a gente viu antes mesmo da ação de extração do presidente em particular, mas já vinha se manifestando em parte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na nossa expectativa aqui, esse efeito de ruptura de curto prazo, ele parece relativamente pequeno, pelo menos na margem, né, relativo à situação que a gente estava na virada do ano. E foi interessante ver um pouco a reação do mercado também, porque o mercado parece indeciso. É isso, exatamente. Vai para um lado, vai para o outro, né? Exato. Então o petróleo, no dia seguinte, assim, começou caindo. E depois, quando abriu na manhã seguinte, estava subindo. E aí hoje voltou a cair. Caiu de novo na quarta-feira. E no final voltamos para o mesmo lugar, mas claramente com bastante volatilidade no caminho. E dá para fazer uma leitura parecida dessa indecisão também nas petroleiras americanas, né, que na primeira sessão de negociação depois da extração subiram muito, em particular Chevron e Exxon, e depois disso devolveram boa parte dos ganhos na sessão de ontem, terça-feira. Então, mesmo nessa visão talvez de médio e longo prazo, o mercado ainda parece indeciso. E aí, quer dizer, acho que leva aqui naturalmente àquele segundo período do médio e longo prazo. Porque por que subiu, né, a Chevron ou a Exxon? É porque no médio e longo prazo, a hipótese possível, não confirmada, porque ainda há muito a acontecer, essa situação, né, só vai se desenrolar provavelmente ao longo de diversos meses, talvez anos. Elas vão poder operar, né? Quanto que tem que consertar ou modernizar toda a parte da infraestrutura, né? É uma questão relevante que a gente estava até discutindo, inclusive antes do podcast a gente estava falando sobre a questão da reestruturação da dívida e tudo mais, e um dos principais pontos que foram levantados nessas conversas é a falta de transparência sobre dados, né? Então a gente tem assim, uma dívida estimada nacional de mais ou menos 150, 170 bilhões de dólares, mais ou menos 100 disso seriam da estatal de petróleo, mas também a dúvida sobre se esses são os dados reais, se não são, se o PIB, né, qual é o nível do PIB hoje em dia. Então, acho que são todas discussões que a gente, assim, são de longo prazo e realmente também, claro, o decorrer político vai ser muito relevante, mas vão ser um trabalho muito importante também para as empresas, né, a transparência de dados, pelo menos algum tipo de acordo para que isso seja restabelecido. Com certeza serão relevantes para todos os setores e principalmente para o principal deles na Venezuela, que é o setor de petróleo. É isso. O petróleo é uma parte muito grande da economia venezuelana, né? E aí a aposta, eu estava falando até então do curto prazo, né? Perfeito. No médio e longo tem uma expectativa mais positiva de que esse processo de mudança política, e eu acho que para que esses efeitos se materializem, é contingente numa mudança, vamos dizer, de estabelecer um regime regulatório que dê segurança para os investimentos, porque o aumento de produção venezuelano não virá de graça, ele virá em troca de um investimento bastante vultuoso num primeiro momento, da ordem de dezenas de bilhões de dólares. Alguém terá que fazer esse investimento. E quem fizer vai querer ter segurança jurídica. Vai querer ter segurança jurídica. Agora, se essa condição for atendida, e aí, vamos dizer, é um grande se, mas assumindo que ela é atendida, o desenrolar que a gente poderia ter nesse médio e longo prazo é, na verdade, um incremento de oferta, que é o contrário do que discutíamos até então no curtíssimo, né? Se no curtíssimo eu tenho retirada de oferta por causa desse bloqueio das exportações, no médio e longo prazo, a Venezuela poderia sair desse 1 milhão de barris dia de produção que está hoje e talvez almejar níveis mais altos. O 3,5 do passado talvez pareça um pouco distante,
mas ela poderia fazer algo como 2,7 era a produção de 10 anos atrás, e até um pouco antes, quando o próprio Maduro assumiu o poder. Então, boa parte daquela infraestrutura ainda está lá, né? De alguma forma está depreciada. O petróleo venezuelano ele tem uma característica que ele é muito pesado, muito betuminoso, a gente fala. Parece quase que uma graxa, assim. Uhum. Então, para que ele possa fluir, você precisa de diluentes. O produto chama nafta, é como uma gasolina quase. E aí ele ajuda a fazer fluir esse petróleo. Precisa de uma série de equipamentos, assim, de hardware mesmo, sabe? E tudo isso custa dinheiro, requer acesso a mercados internacionais. Então, vamos dizer, uma parte importante do processo seria remover as sanções e trazer esses investimentos para garantir que esse petróleo volte a fluir, né? Tanto no sentido Literal figurativo quanto figurativo. Exatamente. Acho que tem provavelmente uma parte mais fácil aqui no começo, o termo em inglês é um low hanging fruit, né? Que deve ser um ganho mais rápido de produção, e aí depois o ganho incremental vai ficando mais custoso, no tempo. Bom, mas eu falei um bocado, deixa eu te devolver a palavra e depois eu posso complementar aqui. Não, perfeito. Eu acho que essa dicotomia de reações no mercado foi algo que me chamou a atenção mesmo, porque a minha principal reação foi, poxa, o preço do petróleo vai cair. Porque se vão produzir mais, vai cair, então amanhã a gente vai acordar com o preço em 50, né? Sim. E isso vai ser negativo para as petroleiras brasileiras. Mas é o que você falou, não foi tão trivial a reação. Então, acho que puxando um pouco para o Brasil, eu ouvi duas questões interessantes, né? Olhando para o setor mesmo. Algumas pessoas perguntando: bom, mas será que as empresas brasileiras podem passar a atuar lá? Que era algo que eu não tinha nem pensado, nem cogitado, principalmente dado o posicionamento dos Estados Unidos, né? Vamos explorar, as empresas americanas irão explorar o petróleo. Foi um recado bastante claro, né? Em termos, né, dos pronunciamentos que foram feitos logo após a ação militar. E a outra pergunta era: bom, se a gente não vai explorar lá, qual que é o impacto aqui no Brasil? Né, para as ações de grandes empresas petroleiras brasileiras. Os impactos para as companhias listadas, essas que a gente acompanha, são impactos indiretos, é o impacto que isso tiver no valor da commodity. Uhum. Existem empresas privadas no Brasil que têm direitos sobre ativos, ou, na verdade, tem a opção de compra de ativos exploratórios na Venezuela. Então, vamos dizer, não é totalmente descabido que num ambiente em que a Venezuela se torna um mercado aberto para players estrangeiros, as próprias brasileiras poderiam almejar uma expansão para a região. Mas fato é que, com as operações que a gente conhece hoje, com os ativos que as empresas têm hoje, os impactos são indiretos. E aí, acho que tem duas naturezas, né? Um é o impacto do preço da commodity em absoluto, vamos dizer, o petróleo Brent, né, o benchmark, e o outro é um tema de qualidade de petróleo, e eu acho que esse é particularmente importante, tá? Porque eu comentava mais cedo que o petróleo venezuelano é muito pesado, né? O petróleo que a Brava produz no campo de Atlanta, o petróleo que a Prio produz no campo de Peregrino, também são petróleo pesado. E, portanto, esses petróleos, eles tipicamente negociam a desconto para a referência de preço Brent, Porque custa mais para ser para ser utilizado. processado. Perfeito. Então, vamos dizer, a equação econômica da perspectiva do refinador é que ele Uhum. tem que fazer mais investimento em ter um módulo de refino secundário, uma unidade de coqueamento, por exemplo, para fazer conversão dessa molécula mais pesada em moléculas mais leves de mais valor agregado. Isso é um investimento a maior no começo, né, na montagem da refinaria, que se remunera no tempo comprando um petróleo que é mais barato, né? Essa é, vamos dizer, a equação financeira típica que o refinador faz quando decide processar um petróleo mais leve ou mais pesado. As refinarias dos Estados Unidos têm bastante desse hardware adaptado a processar petróleo pesado, ainda que a produção americana seja majoritariamente do petróleo muito leve, que é o que vem do shale americano. E eles têm esse hardware do petróleo pesado justamente porque têm acesso a essa produção da Venezuela, em parte, do México, em parte, quer dizer, da produção de petróleo que estava aqui no Caribe,
Mas hoje, substancialmente, a maior parte, 60% da importação de petróleo pesado americano vem do Canadá, que produz chama oil sands, é uma espécie de areia de óleo, de petróleo. É um petróleo bem betuminoso, você extrai ele como se fosse uma mineração, quase como uma pá, assim, aí tem que esquentar para Que loucura, ao extrair o petróleo. contrário, né? Então é curioso, mas, enfim, eu estava fazendo esse argumento para dizer o seguinte: olha, as petroleiras independentes brasileiras têm uma exposição não só à variação do preço do petróleo Brent que a gente acompanha, mas no desconto entre o preço Uhum. efetivo que elas realmente vendem esse petróleo pesado produzido nos campos aqui domésticos, vis-à-vis essa referência de preço que a gente acompanha na tela, no mercado, né? Então, nossa leitura, que é uma leitura mais baixista, de fato, concordo com a tua visão. Quer dizer, se eu acho que agora existe um cenário mais provável, se não, pelo menos possível, né, se não provável, de incremento de produção a médio e longo prazo, isso talvez leve a maior disponibilidade de petróleo pesado, e aí mais desconto para Brent. Talvez eu tenha mais petróleo em absoluto no mercado, e aí o Brent vai ser mais baixo também. E foi o que de fato a gente viu nas ações, né? As ações caíram como quem precifica que um preço futuro. E aí acho que essa é interessante também, porque quando a gente olha o Brent, tipicamente eu estou olhando o preço de um mês à frente, que é o preço que a gente chama de spot, né? É o preço à vista da commodity. Para as ações, para as empresas, o preço que realmente importa não é o preço do próximo mês, é o preço a médio e longo prazo, né? O preço pelo qual eu vou vender a maior parte da produção ao longo dos próximos, talvez 10 anos, 20 Para anos, definir o investimento, para claro, né? definir o retorno desse investimento. Então, faz sentido, de alguma forma, que as ações locais tenham sofrido. O que é curioso é que, vamos dizer, esse foi um movimento isolado no Brasil que as americanas, pelo menos na É. segunda-feira, não tinham reagido da mesma forma. Na terça-feira, devolveram. Então, acho que volta um pouco naquele ponto que a gente conversava mais cedo da incerteza, do mercado ainda indeciso, e isso está refletido no sinal de preço. E acho que é o que provavelmente dá para dizer, assim, é difícil atribuir certeza a qualquer um dos cenários. Eu acho que é uma situação ainda em desenvolvimento. Mas o que parece certo é que há mais cenários possíveis, portanto, há mais incerteza. É muito bom. Acho que como a gente falou aqui várias vezes, né? Não é trivial, né? É zero trivial entender, né, o impacto. E eu acho que, Sol, olhando todo esse cenário, né, que a gente falou, não é trivial, ainda vai levar um tempo, depende do ponto de vista, claro. Algo um pouco mais de curto prazo, que nem o Regis trouxe do ponto de vista setorial, do ponto de vista geopolítico e até de política, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? O geopolítica e a política externa brasileira nisso tudo. A gente estava acompanhando uma certa a aproximação entre muitas aspas aqui, né, uma relação relativamente menos polvorosa entre Brasil e Estados Unidos nos últimos meses, né, até de negociações, foram retiradas algumas das tarifas adicionais, etc. Você acredita que, bom, como que você tem visto o posicionamento do Brasil em relação a essa questão? E se você acredita que vai haver algum impacto entre a relação entre Brasil e Estados Unidos, como o impacto, enfim, indireto disso? Bom, vamos lá. Bom, acho que assim, desde o início do governo Trump a gente já tem observado, mas isso ficou um pouco mais claro eh, no documento publicado pelo governo americano em dezembro, que é a política nacional, né? Desculpa, a política externa, eh, o guia, né, da política externa americana, em que eles dizem claramente que os Estados Unidos volta a enxergar a América Latina como sua esfera de influência, ou seja, voltando a ter um papel mais presente na região. É, e bom, esse episódio é um claro exemplo disso, né? Então, isso ao mesmo tempo acompanhado com uma nova postura dos Estados Unidos, né, a volta ao realpolitik, como a gente tem ouvido muita gente falar nos últimos dias, de uma postura um pouco, assim, diversa, um pouco diferente dos Estados Unidos em relação à atuação deles em anos recentes, que talvez foge um pouco dos princípios do multilateralismo. Então, a gente está vendo realmente uma postura que acaba
forçando os governos da região a reavaliarem a forma em que esse relacionamento com os Estados Unidos é conduzido. Isso é verdade para todos os países da região, alguns mais, alguns menos. O Brasil certamente é um desses países. A gente vinha, como você disse, vendo um reaproximamento entre o governo americano e o governo brasileiro, uma série de vitórias para o governo Lula na seara internacional. Acho que esse episódio acaba gerando alguma dificuldade para o governo ele já assumiu uma postura crítica aos acontecimentos, inclusive o Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha emitiram uma declaração conjunta criticando eh, as ações americanas, então acaba gerando alguma dificuldade. Eh, Acho que pode ser um ponto de desgaste, mas assim, reiteramos que a direção talvez em que as relações dos Estados Unidos e Brasil não necessariamente vai mudar repentinamente por conta disso. Acho que tem outros países da América Latina que podem acabar sendo mais impactados pela mudança na política americana, principal entre eles a Colômbia. Muito bom. Então, de fato, né, é, eu estou me sentindo repetitiva aqui, mas é de fato acompanhar, né? Porque, como você falou, a Colômbia, por ser um país, né, que já estava com mais atritos com o governo americano, eles falaram, Donald Trump chegou a mencionar a Groenlândia, chegou a mencionar México. Então, acho que esses países eles estão até. A Groenlândia faz parte da Dinamarca, que faz parte da OTAN. Correto? Então, já é muito diferente. México, um dos principais parceiros comerciais. Então, e algo que a gente viu interessante no mercado são as empresas, por exemplo, de defesa, todas valorizando Uhum. e isso cabe muito, né, nesse novo ambiente, nesse novo. Na verdade, não é novo, né? É a volta a um mundo menos cooperativo. Eu acho que se fala muito de desglobalização, eu tendo a discordar um pouco. Eu acho que a palavra aqui é mais cooperação, porque é menos cooperativo, é menos multilateral e mais esferas de influência, como a gente viu ali, né? Guerra Fria e mesmo antes disso, né? Movimentos que acabaram levando as duas grandes guerras. Então, acho que países, né, se posicionando o mesmo se mantendo alertas. E aí, quando a gente olha para o mercado, a gente começa a ver reações disso, como, por exemplo, né, empresas de indústria da defesa. Mas, bom, gente, eu acho que, assim, conseguimos cobrir bastante. Eu não sei se tem algum ponto que ficou de fora. Eu acho que de novo, né, estamos gravando esse podcast na quarta-feira, dia 7 de janeiro. Então, tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer. Como falamos, nada é trivial, nem do ponto de vista de mercado lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, né? Eu acho que vale. Algo que eu tenho visto bastante também são pessoas interessadas. Então agora eu vou investir na Venezuela. Qual é o ETF que investe na Venezuela? Então, acho que, né, do ponto de vista aqui de alocação também, não vemos, né, não há nenhum tipo de recomendação aqui do nosso time nesse sentido. Eu acho que é uma questão de acompanhar, como a Sol falou, né? É um país que está, do ponto de vista de dados, né, até de transparência, tá muito ainda, né, tem muito a caminhar, né? Então, reestruturação da dívida. Qual é a dívida? Ninguém sabe exatamente, né? Que tipo de título? A Venezuela está fora do mercado de capitais global há muitos anos, né? Como se daria essa volta? Se ela se daria. Então, acho que aqui é bastante cautela em tratar esse tema, né? Não tratar do ponto de vista mais simplório, porque a gente viu aqui que tem muita coisa em jogo. Não sei se tem mais alguma coisa que eu perdi aqui que eu não perguntei. Acho que é isso mesmo. Cobrimos tudo, então. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, como falamos aqui, a gente gravou esse podcast no meio da semana justamente porque é um assunto bastante quente, né? Tivemos que casar aqui todas as agendas. Mas essa semana, a primeira semana útil, então, tem sido marcada até agora, né? Por esse vai e vem de reações, né? Bastante diferentes. Então, os investidores tentando digerir, enquanto a gente vai tendo outros dados, né, sendo divulgados, vamos ter aí dados de mercado de trabalho sendo divulgados nos Estados Unidos, isso deve, né, pautar também o comportamento no mercado ao final da semana. Aqui no Brasil, do ponto de vista aqui do nosso time, né, de conteúdo aqui em Research, a gente publicou o nosso relatório Brasil Macro Mensal, que traz as nossas projeções revisadas e, mais importante, nesse começo de ano já trazemos, né, as projeções para 2027, né, então temos um cenário base aí em que o PIB ele desacelera um pouco entre 26 e
227, a gente colocou no nosso cenário base também um cenário de reformas parciais em 2027 do ponto de vista fiscal. Isso deve certamente ser o principal debate, né? Esse ano deve ser o foco, o centro das atenções aqui do ponto de vista de política econômica, né? E conforme os investidores tentam precificar o cenário eleitoral, olhando muito mais, né? Olhando muito para essas políticas econômicas de uma potencial nova administração ano que vem. Então, vemos ainda uma queda da Selic, né? Até 12,5% no final desse ano, e um espaço para continuidade disso nesse cenário de reformas parciais, que pode não acontecer, podemos ter mais reformas, podemos ter menos reformas, então muita coisa em jogo, né, para a gente olhar para 2027 agora também, né, assim como o Banco Central olha aí para o seu horizonte relevante, a gente trazendo aí parte da nossa visão. Acredito que em termos de dados e acontecimentos dessa semana, esses foram os principais destaques, mas como sempre estarei aqui na semana que vem, então estamos de volta aqui full no Expert Drops, então agradecendo mais uma vez a participação do Regis e da Sol, e a você que acompanha a gente sempre aqui, não esqueça de dar seu like, onde quer que você esteja assistindo aqui ao nosso podcast, ao nosso videocast, e acompanhar as nossas redes sociais e todo o nosso conteúdo em conteúdos.xpi.com.br. É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui, a gente se fala, se vê e se ouve na semana que vem.